de muitas mudanças, então, cada vez que a gente, né, está apresentando esse tema, sempre poderão existir outras dúvidas. Então, eu queria agradecer a participação de todos, como hoje é uma sexta-feira, né, nós estamos percebendo aí um número considerável de pessoas, né, eu considero importante porque, né, em meio a tantas outras coisas concorrendo com a gente, né, a gente está aqui discutindo sobre a parte de rotinas, né, e hoje especificamente sobre o Lattes. Até porque esse tema do Lattes, ele é um tema que, embora que vocês achem que, todo mundo já tem, todo mundo já sabe, mas sempre tem algumas dúvidas, e claro, vocês podem encontrar informações sobre o Lattes nas mais diversas formas, né, se você for ao Google, você vai encontrar, mas é sempre bom esse contato, né. Ontem eu referi aí isso, e hoje novamente, é muito bom estar com vocês, ainda que sejam aí por esses círculozinhos e os quadradinhos, né, vocês estarem aí, é uma forma da gente estar se vendo, mesmo que de forma remota, mas logo, logo a gente vai estar se vendo, né, durante as aulas, né, e tão logo de maneira presencial, né, esperamos que tudo isso passe logo da maneira mais rápida possível. Espero que todos vocês estejam bem, né, de saúde, fisicamente, psicologicamente, né, claro, saúde mental também, extremamente importante, e hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre currículo Lattes. Eu vou projetar para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês botam no chat, e ao final a gente conversa e tira as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Conseguem visualizar? Tudo ok? Então, vamos lá, gente. Como eu falei, é um evento aí organizado pelo centro acadêmico, com apoio do departamento, da faculdade e da instituição. Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o currículo Lattes, né, que é uma forma que a gente tem, né, de nos apresentar cientificamente, né, de nos dizer assim, a nossa carta, né, a nossa apresentação oficial científica é através da demonstração, né, do Lattes, certo? Só de maneira, né, muito rápida, falar um pouquinho sobre a questão da plataforma Lattes, né, ele representa a experiência do CNPq na integração da base de dados. Então, é uma forma onde os grupos podem conversar, onde as instituições podem encontrar essas informações. Então, a dimensão do Lattes, ela vai não só às ações de planejamento, mas também de gestão, né, de operacionalização, né, para agências de fomento, outras agências de fomento federais, estaduais, entidades, enfim, todos aqueles órgãos que estão relacionados direto ou indiretamente com o apoio à ciência e à tecnologia, tá certo? Então, há um momento, né, uma troca, né, dessas atividades de planejamento e gestão por parte do Lattes, né? Então, está aí ligado completamente ao CNPq, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, o currículo Lattes nada mais é do que um componente dessa plataforma, desenvolvido para o CNPq, né, e é utilizado, né, por todos que a gente chama de atores institucionais, bem como a comunidade científica brasileira, né? Então, é um sistema unificado, onde todas as pessoas conversam entre si, né, veem informações uns dos outros, tá certo? Aí só uma informação, né, porque Lattes é uma homenagem a César Mansueto Júlio Lattes, que foi o ícone da produção, né, científica mundial e um símbolo para o Brasil. Ele não é tão antigo, né, ele foi criado em 1999 como instrumento de avaliação, e aí hoje ele é, né, de 2002 para cá, ele passa a ser obrigatório para o recebimento de bolsas. Então, hoje, se alguém quiser, né, participar de concessão de bolsas, seja na graduação ou pós-graduação, é preciso ter o cadastro junto ao Lattes, né? Então, quem utiliza, né, são pesquisadores, estudantes, gestores, profissionais, todas as pessoas que estão envolvidas nessa área de ciência, tecnologia e informação. Então, essas informações são aplicadas na avaliação, sobretudo na avaliação da competência. Como a gente vai saber realmente se esses candidatos, né, como a gente pode mensurar essa produção científica, né? Nenhum lugar mais apropriado do que o próprio Lattes, né? Você quer consultar, né, quer saber como está a produção daquela pessoa, você vai ao Lattes. Às vezes até os nossos próprios concorrentes, né? A gente vai submeter algum processo seletivo. Se houver a questão da prova, né, às vezes, muitas vezes é classificatória, né, a análise do currículo, mas quem nunca teve a curiosidade de olhar o Lattes de alguém que, no caso, estava ali, né, concorrendo com você para alguma coisa, tá certo?
Então, quem deve preencher? Bolsistas de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, os orientadores, né? E, com certeza, os professores das IES. Então, às vezes você tem um interesse em trabalhar como professor, e aí você fica, não sei se procuro A, B ou C. A única forma mais fácil que você tem de chegar até aquela produção é ir no Lattes e ver o que, é que aquele professor está fazendo, né? O que é que ele está produzindo. Certo? Então, esse aí é o site, né? Acredito que muitos de vocês, ou quase todos, devem ter o cadastro, né, no Lattes, e é importante quem tem, né, fazer a atualização. A gente vai falar hoje um pouquinho aqui também para aquelas pessoas que nunca fizeram, né, porque a gente sabe também que pode ter alunos que estão começando agora, né, na universidade, ou pessoas que realmente já têm, mas esquece de fazer a atualização, né? Eu sempre falo que o lápis, ele é o nosso companheiro de toda a vida, então, sempre é necessário essa atualização, a gente precisa estar sempre atualizando, que ali é como eu falei, né, e repito, a nossa carta, a apresentação, é a nossa forma de dizer à ciência, à sociedade científica que nós estamos ali, tá certo? Então, nesse site aqui, na página da plataforma, vocês observam que onde tem aqui currículo Lattes, tem buscar, atualizar, cadastrar. Então, para quem já fez, né, gente, quem já fez alguma vez, é necessário que vocês, né, façam e tentem redefinir, redescobrir a senha, porque uma vez feito, é um pouco difícil de estar, eu acho até que nem consegue, né? Eu nunca vi alguém, eu consegui fazer de novo. Não, muitas vezes você tem que resgatar a senha, porque fica mais difícil de você, né, tentar fazer um novo, até porque o CPF, como é um único, então, eles trabalham diretamente com o CPF. Então, além do Lattes, né, individual, nós temos aí a parte de diretório de instituições, onde você pode buscar informações sobre a instituição, atualizar, cadastrar, né? Aqui a gente pode também acessar aos grupos de pesquisa. Eu vou dar um exemplo do grupo que a gente está à frente, né, que é o GESC. Quem tiver interesse, só é acessar o portal do diretório, vai lá e ver quais são as linhas de pesquisa, o que é que está sendo feito e produzido. Além de outras informações que também são organizadas a partir desse site do Lattes. Então, aqui a gente vai ver, assim, algum passo a passo, né? Nós temos o tutorial, está sendo gravado, e aí qualquer dúvida a gente vai conversando, certo? Então, onde tem aí buscar currículo, você pode buscar, atualizar ou cadastrar. Se vocês tiverem dúvidas, né, na busca de currículo, essa busca simples, vocês vão aqui onde tem doutores e demais pesquisadores. Se você não sabe qual é a titulação máxima de quem você está procurando, você pode selecionar os dois campos e aí onde você tem buscar, certo? É interessante colocar o nome completo ou o máximo de sobrenomes possíveis, porque existem os homônimos, né? Tem pessoas que eu tenho uma certa dificuldade de encontrar, porque, por exemplo, nomes muito comuns, então, se você tem um exemplo, Francisco Antônio Oliveira, um exemplo. Então, é um nome que pode ter muitos homônimos, né? Então, a gente precisa buscar, muitas vezes você abre a página e aparece vários nomes, aí você precisa pelo menos saber qual instituição, né, ou a última pós-graduação, a última titulação que essa pessoa conseguiu, para não ter o risco de você estar olhando lados que não é o do seu interesse, certo? E aí, né, como a gente faz aqui a busca simples, eu coloquei aí o meu nome, né? Então, a gente vai lá em buscar, e aí vocês vão ver, né, pela busca simples, vai aparecer aí o nome completo, né? Nosso nome completo, e vai aparecer aquela questão que eu sempre digo, olha, no resumo de vocês tem que estar do maior para o menor grau de instrução que vocês têm. Então, vocês coloquem tudo o que vocês têm que acham importante ser apresentado, né? Que são as titulações, tudo que vocês têm que é pertinente à formação acadêmica. Então, quando você vê se realmente é essa pessoa que você está procurando, clica em cima e aí você vai abrir o Lattes daquela pessoa. Se não, você vai em nova consulta e aí você vai procurar o novo nome, certo? Então, ao abrir, né, a questão aí do Lattes, né, da pessoa que está aí, vocês estão vendo aí que toda pessoa, isso que é específico, né, que é a identificação, e aí onde você tem todo esse endereço aí, né, do Lattes, que aí identifica em qualquer lugar, aparece a última atualização, e aqui você vai encontrar na página principal algumas informações sobre aquela pessoa.
Aqui nós temos a barra de ferramenta primária, aqui os dados secundários, vamos falar um pouquinho sobre eles, certo? Eu não tenho ainda currículo, Alessandro, o que é que eu faço? Então, cadastrar, né, para quem ainda não fez, eu recomendo também que seja uma coisa que tem que se fazer urgentemente, né? Urgentemente, assim, ao ponto de dizer assim, a partir do momento que eu sou um aluno da graduação, né, eu sou um acadêmico, então eu preciso ter esse currículo. Ah, mas eu quase não tenho eventos, não tenho congresso, mas eu preciso me identificar e dizer, não, eu sou aluno da graduação em medicina da UERN e tal, então tudo que vocês têm já vão colocando. Então, aqui o cadastro no Lattes, né? Ele é muito fácil, você vai, coloca as informações, né? Cria uma senha para acessar, depois confirma a senha, né? Então, o e-mail, confirma o e-mail, a senha, confirma a senha. Se você esqueceu, tem um ícone aqui para clicar, para solicitar. Sempre aparece, né, esses itens aqui, né? Números, letras que vão, os caracteres que vocês vão ver para confirmar. E aí vocês vejam que existe o cadastro, depois informação pessoal, endereço e contato, formação acadêmica, atuação e áreas de atuação. Então, é preciso ir por esse passo a passo até seguir ao final. Então, aí vocês vão, né, além da informação pessoal, endereço e contato, a gente parte para a formação acadêmica, que é realmente, né, o que nos interessa, né, nesse momento. Então, a formação acadêmica concluída, tem muitos alunos do curso de medicina que já são egressos de outros cursos, então é importante colocar, você tem formação acadêmica em qual faculdade, né, é importante deixar claro que a graduação que você coloca, início e fim, né, e também, não esquecendo o quê? Se você tem alguma formação complementar, também colocar. Então, se tiver em andamento, você vai clicar aqui, o nome da instituição, e segue, ok? Se tiver alguma graduação profissional, coloca lá em área de atuação, e aí vocês vão informar as habilidades linguísticas, né? Tem muita gente que tem mais, né? Fala mais de 3 línguas, tem domínio, né? Então, vocês devem colocar, sim, o que vocês dominam, né? Mais fluentemente. Então, acredito que para o cadastro não é, né, tão difícil, a gente vai passear um pouquinho aqui sobre a questão do atualizar currículo, que aí é o que vocês devem fazer, né, aproveitar esse momento, né, que nós estamos vivendo da pandemia, que vocês estão mais tempo em casa, tentar organizar esse Lattes da melhor forma possível, assim como ontem nós conversamos que era necessário vocês fazerem aqueles registros na plataforma íntegra, é interessante que vocês também façam todos os registros, porque aqui não tem limite, né? Aqui não há limite de horas, vocês podem ficar bem à vontade para colocar todas as informações que são necessárias. E eu sempre digo ao pessoal, gente, vocês fazem parte de ligas e projetos, né? Fazem estágios e não estão alimentando esse Lattes, né? Pense um companheiro que vocês têm, né, de vida. Então, tá lá, vocês a todo momento fazendo a alimentação dele, né, para ele ficar o mais robusto possível. Então, acessa lá com login e senha, né, aqui, ó, a questão do cadastro, de alterar, recuperar a senha, né, no caso, se alguém perdeu. Quando você abre o Lattes, vai aparecer algumas informações, dizendo a última conexão, dizendo, né, que a senha é transferível e tal. E aí você passa, né, para a questão do editar resumo. Gente, nesse resumo, ele precisa trazer, né, tudo o que vocês fizeram. No meu caso, né, eu comecei da graduação, porque também não é necessário eu dizer que fiz ensino médio, ensino técnico, não, eu posso colocar essas informações lá em informação, tá certo? Aqui no resumo, são aquelas informações que são mais pertinentes ao momento ao qual eu estou, né, vivendo. Então, no momento, o que é importante? A gente colocar a graduação, né, a pós-graduação, se tem alguma pós-graduação, qual foi a universidade. Não precisa colocar o ano que terminou, né, gente? O interessante, isso já vai estar no próprio currículo. Então, aqui seria um resumo, né, do geral. Então, se vocês têm experiência com alguma parte de artes, né, essas coisas, isso tudo vai estar no Lattes. Aí, o importante é você ter um resumo do que você é, o que você faz naquele ambiente que você está, acadêmico, né, no caso, se você é professor, se você é aluno, então você coloca essas informações. Aqui eu posso editar o resumo, tá certo? Nessa página aqui tem esses dois avisos, né, que é sempre bom ler. Aqui ele está falando que é necessário, né, que o número de citações seja necessário que o DOI ou o ISSN da revista, né, esteja no currículo. Se não tiver, então pode contactar pelo atendimento @cnpq.br.
E aqui nessa versão, a gente já consegue também identificar os coautores. Vou já falar onde é que vocês encontram, certo? Começando com dados gerais, né? Então, a questão dos dados gerais, começamos com a nossa foto, né, gente? A foto de perfil, pessoal, é interessante que seja uma foto mais discreta possível, né? Não pode ser aquela foto que vocês estão. Tem gente que coloca, né? Mas não é interessante. Uma foto de praia, uma foto numa festa, né? Uma foto do nosso animal de estimação que a gente tem, ou uma foto que não fique nítida, né? Então, de preferência, uma foto que a pessoa possa reconhecer, né, aquela pessoa, e se não conhecer, pelo menos saber com quem está lá, né, quem está ali do outro lado. Hoje, né, de acordo com o decreto, né, aliás, hoje não, já é de 2016, né, as pessoas, né, as pessoas transexuais podem optar apenas pela exibição do nome social, né, então, pergunta se você quer utilizar o nome social ou não, então, fica à vontade para as pessoas que desejam fazer isso, e aí, ao lado, tem aqui nome civil, nome social, dados pessoais, nascimento, identidade, passaporte, e outros dados que compõem a sua identidade. Então, aí, nessa página também, né, eu gostaria de identificar, nesse último item, onde tem outros identificadores. Eu acredito que muitos de vocês já fizeram, né, esse cadastro no ORCID, né, ORCID, ORCID, tem gente que chama das mais diversas formas. O que é, né, um número que vai lhe identificar, porque em tantas pessoas que têm homônimos, então o CNPq, às vezes, tinha dificuldade de identificar um ou outro. Então, foi criado, né, essa ORCID, que é esse símbolo aí, que cada um tem que ter o cadastro. Hoje, para publicar numa revista científica, uma das primeiras coisas que as pessoas, né, os pareceristas, a revista, as normas pedem além do parecer do CEP, né, aprovando a pesquisa, no caso da publicação do artigo, né, que é o resultado da pesquisa, a questão do seu ORCID, né, do seu cadastro. Então, ele pede logo o número. Esse daí, né, é o nosso da identificação. E aí, né, justamente como eu falei, o ORCID, ORCID, ORCID é o identificador digital único, né, que ele é formado por 16 dígitos numéricos, e ele tem a finalidade de diferenciar um autor do outro. Então, mesmo que tenha algum homônimo, né, mesmo que já tenha sido publicado, indexado de várias formas, esse ORCID vai tentar identificar, né, o autor daquela publicação. Então, existe, né, várias formas de vocês atualizarem, né, se vocês procurarem alguns links, né, nas redes sociais, na próprio Google, então tem lá os vídeos, né, ensinando passo a passo de como fazer esse cadastro, mas vocês podem também entrar, né, aqui, existe o site aqui, eu deixei aqui para vocês, dar uma olhada para que vocês possam fazer esse cadastro. É interessante que tenha os dois, né. Então, gente, vamos lá, o texto inicial, né, aí vocês têm um exemplo, né, o nosso, mas vocês podem estar observando, né, que aí tem um pouquinho de coisa, né, porque realmente, atualmente, a gente está exercendo algumas funções, desde as funções administrativas, mas as funções acadêmicas, mas tudo que tem aí é o que realmente a gente está fazendo no momento. Quando a gente deixa de estar em algum desses, né, desses cenários, desses órgãos, a gente tem que tirar, né, a gente deixa realmente o que está atualmente. E ao final, a gente coloca que coordena projetos, não vai dizer quais, né, você vai dizer quais na hora que você vai detalhar aqui de uma forma geral. Então, enquanto acadêmicos, vocês podem colocar que são acadêmicos de medicina, que fazem parte do grupo tal, né? Não precisa colocar que está no projeto tal, você vai dizer se tem algum grupo, né? Uma coisa mais generalizada. E especifica quando for detalhar o seu lápis, ok? Vamos lá. Outras informações relevantes, que está também, né, no finalzinho dos dados gerais, são informações que vocês consideram, né, importantes, né, por exemplo, algum resumo, algum comentário, né, no caso eu coloquei as aprovações em concurso, porque como eu sou professora, então a aprovação em concurso, muitas vezes, ele pontua, né, quando a gente tem aprovação em concurso, então eu era da rede estadual, hoje eu sou da rede municipal e da UERN, né, mas é interessante que vocês coloquem algumas aptidões, né, alguns conhecimentos que você tem específico, que você acha que é interessante que fique no Lattes. Então, está lá nas outras informações relevantes. E aí vem para a formação, né? A formação, ele vai trazer, né,
do nível maior, né, para o menor, então vai aparecer aí a instituição, se for instituição reconhecida, vai logo aparecer aqui ao lado, né, então o início e o fim, né, se vocês começaram o mestrado e também estão na graduação, que isso às vezes acontece, você deve colocar, né, então vai aparecer lá o ano que vocês começarem, e quando terminarem, vocês acrescentam. Fiz o IFRN, né, que hoje é IFRN, mas antes era Cefet, Ecfern, né, minha nossa, quanto tempo, né, foi de 98 a 2000, mas foi um ensino médio que eu fiz, né? Eu fiz um curso técnico, segurança do trabalho, e eu achei interessante colocar, porque se nada der certo, né, enquanto docente, a gente vai atuar na outra área, na área técnica, né, então muita gente, eu sei que também tem cursos técnicos, então é interessante vocês colocarem. E a graduação, né, início e fim, nossa, faz um tempinho também, né, mas vamos lá, continuando. Atuação. Atuação seria realmente, como o próprio nome diz, né, onde vocês estão, né, que cenário vocês estão no momento, né? E aí a gente pode colocar desde o início. Ah, eu comecei sendo bolsista, eu comecei sendo monitora, eu comecei, né, numa empresa, numa escola. Ah, eu posso colocar numa loja, no comércio? Bom, o Lattes ele tem muito a ver com a parte acadêmica. Mas se vocês quiserem e acham que é importante colocar, vocês podem acrescentar. Então, vem aqui, né, incluir novo item, aqui foram os locais que, né, a gente já passou desde o início, né, eu comecei a trabalhar, entrei na universidade em 98, né, eu era bolsista à época, era professora do cursinho pré-vestibular, e aí a gente começou a trabalhar, né, e a partir desse momento já foi iniciado o nosso período de sala de aula, né, já se vão aí aproximadamente, né, mais de 20 anos, então, de sala de aula, e as escolas que a gente já trabalhou, né, alguns estágios, as escolas públicas, estaduais, municipais, e hoje, onde eu estou atualmente, né, que é na Universidade do Estado. Então, projetos. Nesse item aqui, gente, aí eu chamo a atenção de vocês. Quem está em ligas acadêmicas, né, quem está em projeto de pesquisa, de ensino, de extensão, tragam para cá, gente, tragam para cá, porque é interessante vocês fazerem a apresentação de vocês, tá certo? Projetos de pesquisa, e aí, né, a gente coloca aqui como exemplo alguns do que a gente está atualmente, né, que é o impacto Pirmendro, né, o impacto do projeto de monitoria, que nós estamos atualmente, né, alguns projetos dentro do programa do PEC-UERN, a gente colocou o programa do projeto de extensão, né, aqui também, mas quando a gente clica lá onde tem descrição, dá para colocar e apresentar tudo o que faz parte, e aí vocês vão perceber que a maioria, claro, é o UERN, né, que a gente está atualmente, mas tem alguns aqui que foi da época que eu fazia, né, o mestrado, doutorado na UFESA, então vai entrar aí algumas coisas de outra instituição. E eu tenho certeza que vocês fazem muita parceria, né, atualmente tem medicina na UFESA, na Facine, se vocês têm como fazer esse cadastro, né, incluindo outras universidades, é muito importante. Então, essa parceria é importante que ocorra. Então, o nome do projeto, a descrição. Tem gente que coloca tudo sobre o projeto aqui, gente, não precisa. Essa descrição, ela pode ser 3, 4, 5 linhas, né, no geral, mostrando o que é que o projeto traz e o que é importante a pessoa saber sobre aquele projeto, tá certo? Eu digo a vocês uma dica, né, que vocês olhem o seguinte, quem é o coordenador do projeto? Ah, é o professor X. Então, eu vou no Lattes dele, que aí eu vou pegar as informações que ele colocou e vou trazer para o meu. Tem problema nenhum. Fiz muito isso também, né? A gente vai no Lattes, eu ia no Lattes do meu orientador. Então, o cadastro que ele fazia, como ele já tinha me colocado como membro do projeto, então eu posso copiar e colar a descrição, se eu tiver dúvida. Ou então eu posso trazer uma coisa mais enxuta, né? Mas o importante é que traga uma descrição que mostre isso aí, tá certo? Situação, se está em andamento, né? Se está concluído já ou se ainda não terminou. Ano de início ao fim, né? Instituição de execução, logo abaixo vai ter a equipe, né? E aí nessa equipe você pode mostrar aqui onde você tem todos, se vocês citaram alguma vez algum autor, né, se já está lá no cadastro, ele vai aparecer para vocês. Se não tem, inclui novo, tá certo? Instituições envolvidas, se não tiver, inclui nova. Esse trabalho do Lattes, ele é um pouco braçal, né? É preciso que vocês entendam que tem que ter um pouquinho de tempo, né? Dedicado um tempo para fazer isso. Mas uma vez feito, né? As atualizações costumam ser bem mais tranquilas. Porque está lá, né? Ah, eu vou tirar hoje amanhã para fazer meu Lattes. Eu nunca fiz, ou então só tem pouca coisa cadastrada. Então, eu coloco lá ao lado os certificados que eu vou, né, utilizar e colocar, tá certo?
então dá para fazer todas essas informações a mais. Projetos de extensão da mesma forma, né? Então, vocês colocam aí desde o início da formação de vocês, né? O que tiver, vocês colocam, olha lá para novo item e vai aparecer novamente, certo? E aí vai ficando cadastrado tudo que vocês colocaram. Gente, até programa de rádio eu já fiz, né? Que era o canal vestibular CPPs lá para meados de 2001, 2004, né? Então, a gente já passou por um bom tipo de várias formas de trabalho, né? Então, alguns projetos estão aí, acho que até que alguns eu posso até esquecer de colocar, porque o Lattes é aquela coisa, se você não colocar no momento, gente, acaba esquecendo, né? Muitos de vocês procuram para orientar trabalho, né? Para ir para congresso, e às vezes até eu esqueço, né? De pegar aquele certificado e cadastrar. Então, é uma forma até de, no momento, já que vocês estão aqui, né? Todos nós juntos, a gente pede que alguma vez, assim, se vocês colocaram o nome, né? Se a gente teve algum trabalho compartilhado, depois aquela lembrança, né? De trazer para a gente colocar também no Lattes, tá certo? Sempre com esse apoio, ok? Produções. Vamos lá. Produções, gente, aí onde eu digo que é o que a gente precisa demandar, né, mais energia. E é artigos completos em periódicos. Ontem, não sei se eu comentei, mas com relação à publicação de livro, né? Entre livro e artigo, eu sempre prefiro o artigo ao livro. Por quê? Porque o artigo, cientificamente, né, nesse mundo científico, ele conta um pouco mais, né? Mas, claro que livros, né? Veja que é como se fosse isso aqui, né, gente? Como se fosse uma ordem, né? Digamos assim, não é nem de importância, mas realmente de apresentar, tá certo? De se apresentar. Então, artigos completos, depois artigos aceitos, livros e capítulos, textos em jornais, né? Texto publicado em anais de eventos, e esses anais têm que ter a cópia. Gente, tudo tem que ter a cópia. Não adianta dizer, de repente, no Salão de Estudante da UERN de 2010, eu tenho um projeto publicado, mas eu não tenho um anais mais de jeito nenhum. Então, tem que tentar encontrar, porque seja qual for a atividade que tem o seu nome, vocês têm que comprovar. Em um momento da vida, pode precisar dizer assim, eu quero Lattes comprovado, né? Então, tem que ter, tudo que vocês colocaram, tem que ter algo que comprove, né? E aí vem para a questão aí de outra produção bibliográfica, né? Trabalhos técnicos, relatórios. Nesse momento agora que nós estamos fazendo muita coisa em mídias, né? Apresentações, lives, ainda não tem o termo lives aqui, né? Mas existe, né? Como você colocar aí na parte de mídias, né? De mídias sociais, para as pessoas que são artistas, né? Que tem muita produção de música, de artes visuais, né? Então, existe todos esses itens aqui relacionados com produções, certo? Então, aqui nas produções, a gente tem, né? A gente teve a felicidade de recuperar, né, de reacender a Extendere, né, da instituição, que ela estava um pouco desativada, e a gente colocou alguns artigos, né, que felizmente foram aceitos. Então, tem aí, né, a citação, então é interessante colocar, mas não incluir artigos que ainda estão no pré, ou seja, aqueles que está ainda para sair, tá certo? Ou então enviados para publicação. Não nesse ponto aqui, vai ter outro item que a gente coloca quando é artigos enviados para publicação, ok? E aí, né, aqui nesse ponto, é onde tem o artigo aceito para publicação, né, às vezes já tem saído, e até tirar esse 2007 aqui, porque ele já foi publicado, e esse aqui, que é do transtorno do espectro autista, que vai, né, ser publicado esse ano. E também o capítulo de livro também está para sair, só que a gente ainda não colocou. Então, o capítulo de livro, né, aqui são os que já conseguimos, né, é importante, né, capítulo de livro, mas sempre com aquela prioridade. Se tiver que escolher, se vocês puderem escolher o artigo, ou o livro, ou o capítulo, prefiram sempre o artigo, certo? Aí, o outro item é texto em jornais ou revista, né, magazine. Vocês percebem aí que já faz um tempinho, mas houve um tempo, de 2002 até 2005, a gente tinha uma espécie de uma coluna, né, um espaço no Jornal Moçoroense, no qual a gente falava um pouquinho sobre a educação, né, a importância do planejamento, de ensinar, a relação do meio ambiente com a biologia, enfim. Eu acho que eu tinha mais tempo antes, eu gostava, né, sempre na escrita. Hoje eu deixei um pouco mais de lado, porque vai aparecendo, né, outras demandas. Mas se eu pudesse, eu voltaria para escrever, porque era um momento que a gente
né? Talvez por ter mais tempo, né, de procurar estar sempre escrevendo sobre aquele assunto que a gente se interessa. Trabalhos técnicos. Esses trabalhos técnicos, geralmente, é quando você presta alguma assessoria, algum curso, né? Faz algum relatório, organiza algum evento, né? Alguma coisa mais técnica. Não é um evento assim, eu ajudei a organizar um simpósio. Não, aí vocês vão ter um outro momento lá na frente. Aqui é aquela parte mais técnica, de suporte, né? De organização e de, vamos dizer assim, que vocês estão relatando e descrevendo algo que fique registrado, um documento, tá certo? Então, por exemplo, em 2012, a gente ajudou a construir a proposta curricular da EJA no município de Mossoró. Então, aí a gente tem esse trabalho técnico, né? Outro foi a visita nas escolas públicas laboratório, então, 2015. Então, coisas assim que a gente tenha um projeto de qualificação e atenção básica no município de Porto Alegre, no município de Pau dos Ferros. Então, são coisas que a gente tem como comprovar que atuou naquele trabalho técnico, ok? Entrevistas, mesas redondas, né? Comentários da mídia, aí eu também não atualizei ainda, né? Que a gente já teve algumas apresentações, né? Com a mídia, principalmente agora, nesse momento de pandemia, a gente já deu algumas entrevistas e, nesse momento, a gente pode trazer para cá, ok? Aí vem nessa parte de educação e popularização, né? Que é um momento em que vocês também vão colocar informações, gente, e aí vocês vão perceber que muitas vezes as informações lá nos lados acabam se repetindo, né? Ah, mas eu fiz uma mesa redonda, eu coloco nesse ou no outro item. Se você já colocou em um, não precisa colocar no outro. Mas o que importa é que aquele momento, aquela coisa que vocês têm, né, aquele produto, ele apareça, né, de forma que ao final o seu lápis fique prontinho com aquela informação, certo? E aí a gente vem para a questão, né, de organização de eventos. Eu trouxe esse item porque eu sei que vocês, né, participam demais, né, até eu admiro e aplaudo, porque os alunos de medicina, eles têm também essa particularidade, né, essa qualidade, não sei se a palavra seria essa, mas esse diferencial de estar sempre organizando eventos, né, vocês organizam, né, muito bem, e aí vocês precisam colocar, gente. Foi um simpósio, foi uma feira, né, foi um evento da liga, então, coloquem, né, e aí vão descrevendo o que vocês fizeram. A cada vez que acrescentar, incluir novo item, ele vai aparecendo. Em eventos, né? Em eventos, acontece muito de vocês estarem no mesmo evento e recebem 3 ou 4 certificados. Precisa colocar tudo, Alessandra? É interessante. Porque em um evento você pode ser ouvinte, você pode participar de um minicurso, você pode estar na organização, você pode participar do evento em si, né? E você pode ser avaliador. Acontece muito isso, né? Nesses eventos que são organizados, né? Às vezes até por vocês mesmos, né? E aí vocês participam das mais diversas formas, então coloca tudo, né? O que tiver de informação, podem acrescentar. Então, aqui, né, alguns exemplos aqui, por exemplo, a gente participou do workshop de ferramentas educacionais, é ouvinte, né? O Fórum de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde, eu era participante. No EPEM, né, houve um ano aí, do Seminário Regional de Educação Médica, nós organizamos, então aqui eu apareci como participante, né, como convidado, porque a gente ministrou uma palestra sobre a educação médica, né, e as novas diretrizes, né, isso foi em 2016, inclusive foi na própria faculdade, né, eu tenho esperança de organizar um novo seminário, né, que a gente possa trazer convidados, né, existe até uns nomes já em mente, depois se alguém tiver alguma ideia, a gente pode sentar para organizar, né, o workshop em saúde coletiva a gente sempre está fazendo também, né, quem é do GESC sabe disso, a Semana de Ciência e Tecnologia, o Dia C da Ciência, enfim, o que vocês podem ter ideia, ou podem ter certeza, que o que vocês tiverem, né, tragam para cá, né, tragam para essa parte aqui de eventos que vai aparecer, ok? Aí dos eventos também, né, nós vamos partir para as orientações. Sejam muito da prática de vocês, porque a maioria de vocês é acadêmico, a menos que alguns de vocês ministrem aula, né, em algum curso técnico, né, ou se alguém já tem uma graduação, leciona, né, então, coloca aí em termos de orientação. Então, orientações concluídas, né, a gente já tem também algumas, né, muitos são alunos
do próprio curso de medicina, pode ser de PIBIC, iniciação científica, de graduação, de mestrado e doutorado, certo? E também tem o item, né, que seria a participação em bancas. Essa também a gente, né, já tem participado, né, bastante, porque em termos de banca, né, eu gosto dessa parte de estar atuando, né, a gente consegue trocar muitas experiências e aprender, né, cada dia mais. Então, vocês perceberem, né, claro que eu não coloquei tudo, mas se forem olhar, vai aparecer um número maior, inclusive, do que a gente tem participado, né, do que a gente pode estar contribuindo, tá certo? Quando termina esse item todinho, a gente vai, né, coloca em enviar currículo, tá certo? Envia para lá, e a partir do momento que vocês enviam, realmente é preciso de um tempo, as pessoas dizem, a gente só observa as atualizações com 24 horas? Não, a gente pode, até antes disso, eles dizem que até 24 horas aparecem as atualizações, mas às vezes antes disso, né, se você for olhar, você mesmo consultar, você vê que já consegue aparecer, tá certo? E aí você põe lá, li, estou de acordo com a declaração acima, né? Vocês têm a opção também de escolher o idioma de inglês também, né? Que aí é recomendado que vocês coloquem, né? Tanto em português como em inglês. Envia ao CNPq, e ao enviar, ele vai, né, dizer que foi para lá as informações, né? Vai aparecer uma mensagem, e aí você já acabou de publicizar a sua vida acadêmica e científica, certo? Esses itens, gente, são aqui dessa parte aqui, né, mais de cima. Nesse menu secundário aqui, né, interessante também, quem não conhece, né, poder passear um pouquinho sobre ele, né, que aqui identificar um coautor, certo? E aí, como vai aparecer? Tudo que vocês já citaram, né, de trabalhos que vocês já tiveram com colegas, né, que foram autores e coautores com vocês. Então, vocês podem ir lá, clicar, né, e selecionar os coautores que vocês mais trabalham, né, que vocês mais estão aí atuando, tá certo? E aí vocês conseguem identificar os coautores. E aí há um itemzinho aqui, né, outros que vocês podem estar olhando, e eu achei aqui o interessante para falar para vocês é esse aqui do exportar, né? Vocês têm duas maneiras de tirar, né, o currículo. Ou vocês vêm aqui imprimir, né, na impressorazinha aqui ao lado de enviar, ou vocês podem vir aqui em exportar. Quando você clica em exportar, né, nesse menu secundário exportar, vai aparecer aqui os dois formatos, né, em RTF, ou XML, e aí você vai visualizar e fazer uma edição, né? Por quê? Porque você vai conseguir tirar alguma coisa, colocar, né? Quer colocar uma foto, quer acrescentar alguma informação, colocar uma capa, que nem se usa mais essas capas, né? Mas tem gente que gosta de colocar o nome na frente, só o nome currículo Lattes, não a foto ainda de início, né? Mas mais uma identificação. E aí você pode selecionar, se você vai mandar para uma empresa, para uma seleção, gente, de a parte acadêmica, precisa colocar o endereço de vocês, né? Então, só a formação acadêmica, aí você vai botando e selecionando onde vocês acham que é interessante para aquilo ali. Essa parte aqui que tem um item que seria interessante também vocês colocarem, é onde tem prêmios e títulos, né? Prêmios e títulos, se vocês tiverem recebido, de alguma maneira, uma premiação, né, foi o melhor trabalho, ou vocês foram homenageados, né, a gente que está na categoria docente, né, às vezes a gente recebe, é agraciado com o título de professor homenageado, ou de madrinho, padrinho, patrono, paraninfo. Então, essas coisas é interessante, né, enriquece também o currículo, não é que você vá ganhar, né, notoriedade científica para isso, mas é uma forma de você estar mostrando que o seu trabalho teve um reconhecimento, né, por parte de alguém. Então, esse prêmio e título seria interessante vocês colocarem na medida do possível, certo? Então, coloca aqui, né, o indexador, você pode escolher o modelo do currículo, se é resumido, ampliado, completo ou personalizado, coloca lá o padrão de referência, o indexador, e aí vai aparecer, né, do jeito que a gente colocou as mesmas informações. Aqui eu deixei CPF, mas é para mostrar para vocês que a gente pode tirar, né, se quiser acrescentar alguma coisa, porque eu levei lá para o formato doc, certo? E aí vocês vão lá, a outra maneira é imprimir currículo, né? Dessa forma que você vem aqui para imprimir currículo,
vai aparecer para vocês, né, dessa forma aí, né, já com a foto, né, da outra forma você não tinha desse mesmo formato aqui vai aparecer, né, esse símbolo, CNPq, coloridozinho, a depender da sua impressora, você pode colocar. Esse endereço é importante que vocês, né, deixem sempre fáceis, né, porque às vezes a pessoa vai concorrer a alguma coisa e pede qual é o seu endereço do Lattes. E é um número que não dá para decorar não, né, gente? É um número grande, então é importante que vocês tenham ele armazenado em algum lugar, certo? E aí o CNPq vai perguntar se você realmente deseja sair do sistema. Sim, tá ótimo, colocou, cadastrou, atualizou, né? Está tudo dentro dos conformes. Tá certo, gente? Então a gente traz duas informações importantes, né? Que é de vocês lembrar, né? E lembrarem de atualizar o Lattes, né, sempre atualizar o Lattes. Eu sei que existe uma frasezinha, né, que a gente vê nas redes sociais, é que a vida não cabe no Lattes. Realmente não cabe. Nós temos outras formas, né, de vida além do Lattes. Mas é importante para a nossa projeção pessoal e profissional que a gente possa estar demonstrando, né, essas informações através de produções. E lembrar de fazer ORCID, tá certo? Então, mantenham sempre seu currículo atualizado, né? E a gente finaliza a nossa fala, porque agora eu acredito que se tem alguma pergunta, né? E a gente vai conversar, ok? Tem, professora, tem Passo a passo. algumas perguntas aqui para a senhora. E aí eu também fiquei pensando, né, depois de toda a sua explanação, que seria interessante atualizar o currículo de 6 em 6 meses, né? Finalizou um semestre, você tira ali o último dia do semestre e coloca as atualizações, né? E aí sempre estaria com o currículo atualizado. Eu vou começar. A senhora está me escutando, né? Sim, estou sim. É porque eu desligo o microfone, porque eu só ligo quando eu vou falar, né? Porque às vezes pode ficar muita coisa, né? O barulho pode atrapalhar, mas eu vou desligar e à medida que eu não for responder, eu ligo. Professora, eu vou. Se a senhora, se eu preciso ler, eu leio para a senhora as perguntas. É dos meninos que tem algumas perguntas aqui interessantes. Se for do chat, eu posso ler aqui. Então, São essas pronto. do É chat. do chat, professora. Pode olhar. É, certo. Aqui, né, Sadi pergunta como cadastrar a Liga Acadêmica, ficaria em formação profissional ou projetos? Bom, gente, como a Liga Acadêmica vocês estão, né, é uma coisa, vocês estão, Liga Acadêmica é relacionada à parte discente, né, e aí vocês estão na graduação, quando estão fazendo parte da Liga, então seria interessante colocar em projetos de ensino, né, por que projeto de ensino? Porque a Liga Acadêmica, a gente sabe que ontem nós conversamos que ela ficaria relacionada à extensão, porém, a gente sabe que, né, a liga acadêmica, ela pode funcionar, né, na sua essência, como ensino. Outro dia, num congresso que houve de pró-reitores de extensão, tinha só cursos de medicina, né, e eu estava realmente questionando isso. Vocês acham que liga entre em quê? Então, às vezes, nem havia um consenso. Havia uns que defendiam que era para colocar ensino ou extensão. Então, assim, eu recomendo que, para o Lattes, coloquem liga em projetos de ensino, né, porque a formação profissional, apesar de também fazer parte, mas a formação profissional é mais uma coisa que vocês fazem um curso de curta ou longa duração e que seja caracterizado na sua essência como um complemento. A liga, ela já faz parte, né, assim, ela já integra a sua formação da graduação, entende? Então, já ela está intrínseca nessa sua formação. Então, seria interessante colocar em projetos de ensino, na frente o nome liga, ou, se vocês tiverem um certificado dizendo que ela está relacionada a projeto de extensão, coloca lá, projeto de extensão, né, participação em ligas acadêmicas. Eu nem sei se eu coloquei no meu Lattes, eu nem lembro se eu coloquei a liga em qual item, porque também a liga, ela é muito importante para vocês que estão na graduação em medicina e para a residência médica. Então, vocês podem até observar também se a prova de residência pontua a liga acadêmica como qual critério, né, ensino, em pesquisa, né, ou que muitas vezes é extensão. Então, a depender, né, de início seria fazer realmente a de ensino. Mas vocês podem ver o que ficar melhor, a depender da residência, dependendo, você vai colocar o currículo. Mas o ideal realmente seria em ensino, certo? Não sei se eu respondi ou se ainda fica alguma dúvida, Sadi, mas aí Sabrina perguntou. Para nós acadêmicos, no resumo, deve ter apenas as atividades que fazemos atualmente. Sabrina, seria interessante, sim,
né? Por exemplo, mesmo que acabe o seu mandato como a presidência do centro acadêmico, né? Mas se você já tiver acabado seu prazo, você pode dizer, né, que integrou o centro acadêmico, né, tal e tal e tal. Então, é interessante vocês colocarem o que estão fazendo atualmente, mas se tem alguma informação que vocês acham pertinente estar colocando como forma de se apresentar, porque o resumo é a apresentação. Eu colocaria, porque eu acho essa função do centro acadêmico extremamente importante, né? Então, quem faz parte, seja na diretoria de ensino, de esportes, né, de pesquisa, ou diretamente, né, como presidente, vice-presidente, eu, além de deixar, se eu tiver atualmente, se eu já tiver deixado, eu colocaria, sim, a participação. Porque, gente, isso conta muito ponto, né? Isso é formação, né? Ela vai muito mais além do que conceitos técnicos, né? Então, eu acho tão importante que eu acho que eu deveria, sim, deixar, né? Então, é importante vocês deixarem, né? Mesmo que já tenha deixado o mandato, mas colocar que fizeram parte, tá certo? Lana está perguntando, só posso colocar no Lattes aquilo que tem um certificado, eu posso colocar o que também tem outro meio de comprovar, como e-mail. Às vezes acontece da pessoa mandar só uma resposta de e-mail, né, um comprovante. Tem que ter, o ideal é que se tenha uma declaração onde conste o nome de vocês, a carga horária que foi de produção, né, e a data. Né? O interessante é que tem essas informações. Mas se vocês não conseguirem, o ideal é ir buscar, né? Ah, eu não tenho, mas eu posso ir buscar. Eu fiz parte de um projeto de coleta seletiva de lixo que eu precisava desse projeto para estar no meu Lattes. Isso foi em 90, e não sei nem quando, ainda tempo da faculdade. Eu fui lá na universidade e peguei a declaração, e aí ela passou, né, essa informação e a gente colocou. Então, seria interessante, sim, vocês terem algum meio de comprovar. Se tiver a declaração, é bem melhor. Mas se não tiver, se tiver só um comprovante de e-mail, também pode ser, tá certo? Colocou aí que é interessante colocar a graduação no Lattes, mesmo que ela não tenha sido concluída, pode colocar que a pessoa não terminou, né? Pode deixar lá na frente, né? Pode deixar, é muito pessoal isso aí. Se você acha que foi um curso que vocês fizeram 6 meses, por exemplo, será que é interessante deixar um curso de 6 meses se vocês nem chegaram a concluir? Ou se está bem perto, né? Então, você pode colocar na frente em andamento, ou então não concluído, né? Mas se vocês não chegaram nem à metade, né, não seria interessante colocar, certo? O ideal é manter Ana Paula perguntou, o ideal é manter as atividades dos últimos 5 anos? Essa é uma pergunta meio assim, eu colocaria tudo que é interessante. Mesmo que muitas vezes só conte dos últimos 5 anos, né? Mas é interessante que vocês coloquem, porque às vezes fizeram um curso há 10 anos, há 15 anos, mas aquele curso era importante. Digamos que na época que eu fiz o curso técnico de segurança do trabalho, eu participei de alguns eventos que eram importantes para a minha formação técnica, né, do curso em questão. Então, eu deixaria, né? Então, é interessante deixar, porque é conhecimento adquirido, né? É para vocês, tá certo? Serve, vocês adquiriram, tá gravado na memória. Então, eu deixaria, tá certo? Muito embora muitas provas de residência só contam os últimos 5 anos, tá certo? Então, eu deixaria assim, Ana Paula. Professora, sobre a inserção da monitoria, além do vídeo, devemos colocar como projeto de ensino ou fica repetitivo? Não, não fica repetitivo. Às vezes, como eu falei, o Lattes, a gente coloca informação num lugar e no outro, e acaba se repetindo as informações. Mas é isso, né? Eles perguntam, às vezes, em 2 locais, né? Então, não tem problema. Se vocês quiserem colocar como projeto de ensino e o vínculo, então coloca nos 2 locais, tá certo? E é importante colocar a carga horária completa. Se tiver o espaço para colocar a carga horária, coloque. Se não tiver, vocês acrescentem, porque é muito importante que, por exemplo, para contabilizar a carga horária na faculdade, são 45 horas. Mas a gente sabe que para contar, às vezes o certificado tem 190 horas. Aí vocês vão desperdiçar? Ah, mas não tem onde colocar no Lattes. Acrescenta. Vai lá e coloca. Tanto de carga horária. Para as pessoas que vão avaliar o Lattes, ver que vocês participaram integralmente, né? Então, se puder, acrescenta a carga horária. Certo? Jordana perguntou, a atlética e o CACE. Pode colocar em extensão, tá certo? Colocar em extensão. E se vocês também puderem colocar no resumo, quem faz parte da atlética, né? Assim como o centro acadêmico, né? Coloca também no resumo, porque também é importante.
principalmente em saber que o resumo traz um retrato do que vocês fazem, do que vocês são, tá certo? Então, é interessante colocar assim. A Ana Karine colocou, professora, as ações que fazemos parte, exemplo, Setembro Amarelo e afins, podem também, claro, gente, as ações, às vezes é uma ação que só foi um certificado de 3 horas, 4 horas, não tem problema, coloca. O Viva UERN, as ações da Liga, essas ações que vocês fazem, né, o Setembro Amarelo, essas que fazem no trânsito, né, essas que às vezes é uma ação pontual de uma liga acadêmica, coloquem sim, gente. Tudo que vocês fizerem que seja de encontro a sua formação acadêmica deve sim ser colocado, tá certo? Então, tudo que vocês tiverem, coloque, porque é importante. Não sei se eu respondi todas, Karine, dê uma olhadinha aí, porque eu quero hoje cumprir o horário, porque ontem eu acho que eu ultrapassei, a gente sabe que esses momentos realmente é 1 hora, né? Então, eu tentei agilizar para não atrasar, né, vocês, porque eu sei que vocês têm N coisas para fazer. Então, é só uma conversa mesmo, para a gente tirar algumas dúvidas. E se ficar algumas dúvidas, a gente pode conversar posteriormente. Tem alguma coisa aí que eu esqueci de responder, ou fui contemplada, quem perguntou? Tem outra pergunta. Ah, Mariana está perguntando em relação às lives. Bom, em relação às lives, onde tem as mídias, tá certo? E aí, às vezes, você não tem um certificado, né, disso aí, mas se você pode ter o endereço eletrônico de onde foi feito, né, então você guarda aquele endereço eletrônico porque você sabe que está salvo, né, então de repente eu participei, né, de alguma live ou de algum momento de alguma reunião, de alguma apresentação, então não está gravado, não está cadastrado, então se vocês puderem ter, né, como guardar, né, isso aí, esse endereço eletrônico, e a prova de guardar, tá certo? Então, é o endereço eletrônico e vocês vão lá onde tem mídias sociais, tá certo? Você pode ir lá e colocar apresentações e colocar e guardar o que vocês tiverem. Então, a prova vai ser o endereço eletrônico de onde vocês estão apresentando. O importante é guardar, né, gente? E uma coisa que eu também recomendo a vocês, pessoal, é que vocês escaneiem, né? Porque hoje nem existe mais tanto certificado de papel, tudo é online, né? Então, escaneia, coloca uma pasta no arquivo, coloca nas nuvens, né, no Drive, porque também a gente sabe que só deixar em pendrive a gente pode perder. E papel, né, essa parte de papel deixa lá para o meu tempo, né, que eu ainda tenho uma pasta com um monte de papel guardado, às vezes o papel amarelo, eu digo, não, eu guardo só os diplomas de graduação e pós. O resto, o que é que eu faço? Escanear. Escaneio tudo, e se algum dia, aí eu escaneio por ano, né, por exemplo, se eu sei que eu vou prestar algum concurso, e ele só pede os últimos 5 anos, então eu vou lá de 2015 para cá, resgato tudo que eu tenho, embora que esteja no Lattes, mas aí a comprovação pode estar lá no Lattes. Se a comprovação eu colocar dos últimos 5 anos, não tem problema, eu não vou precisar apagar, né? Eu deixo lá no Lattes, mas coloco como comprovante os últimos 5 anos, tá certo? Então eu coloco, fica tudo lá, às vezes vai ficar um pouquinho alto, não tem problema. Então não precisa vocês colocarem dos últimos 10 anos. Agora, se no momento da seleção não diz o tempo, então coloca tudo, tá certo? Se não diz o tempo, não, currículo Lattes comprovado, coloca todas as informações. Ele não disse que era dos últimos 5 anos, né? Então, geralmente é os últimos 5 anos, mas se não disser, coloca. É melhor pecar pelo excesso, né? Mas, assim, vocês precisam, gente, é atualizar. Às vezes, eu vou, né, fazer uma consulta rápida dos membros da equipe que a gente está trabalhando, e eu procuro, aí tá lá, o Lattes. Às vezes, o acadêmico ele fez, aí só tem lá uma frase, 2 no resumo, aí só tem lá, graduação em medicina, começou no ano tal. Gente, e você não fez nada depois que começou? Com certeza fez, gente. Só que a pessoa esquece de colocar, né? Ou então acha que não é importante. Não importa se vocês fizeram com 80 horas, ou com 8 horas, ou com 2 horas. A hora aí não vai interferir, né? Vocês coloquem. O mais importante é colocar. Ora, eu que trabalho na docência, tenho a obrigação de orientar, de fazer projetos. Poderia dizer, não, isso aí nem importa para mim, mas eu, né? Às vezes, eu pode passar despercebido, mas é importante que, mesmo eu sendo docente, eu coloque tudo, mesmo que seja a minha obrigação. É igual uma pessoa que faz gastronomia, aí fez um curso de culinária. Claro que a obrigação é a pessoa entender daquilo ali, mas cada curso que a pessoa fizer, por mais simples que possa parecer, mas ela deve colocar,
Afinal de contas, ela está nessa formação. Quem termina na área das artes, né, da música, do teatro, tudo que se tem que ser colocado. Se vocês estão numa área, mas tem algum curso em outra área, coloca ou não. Eu recomendo que vocês coloquem, tá certo? É importante deixar e pecar sempre pelo excesso, né, de ter as informações suficientes. Tá certo, gente? Não sei se tem mais alguma. Alguém quer falar mais alguma coisa? Passa a palavra para a Karine. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um aqui na live hoje, né? Tanto hoje como ontem. Agradecer mais uma vez a professora Alessandra, né, por estar, né, se disponibilizando o seu tempo aqui na live. E eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para ser dita? Ah, tem gente aí, eu queria agradecer também. Obrigada, Ivone. Tem umas alunos aí também da pós-graduação, né, que estão aí. Eu queria dar boas-vindas. A gente. Eu acho que a gente encerra por aqui sobre os nossos dias de rotina acadêmica, né? E horas extras, horas E da curriculares. que a gente vai ter reunião amanhã, tá certo? Não é bem uma aula, né? Foi mais uma conversa. Eu sei que muitos de vocês já dominam essa parte de, mas sempre é bom lembrar, né? Sempre é bom lembrar. Então, muito obrigada, né, por toda a atenção de vocês. E qualquer dúvida, já sabem onde me encontrar, né? Que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam bem. E repito o que eu coloquei ontem, né? Nos encontraremos a partir do dia 8 de setembro, tá certo? Os alunos do módulo 1 e 2, os alunos de trabalho científico, né? Inclusive, eu acho que TCC 1, né, que era da professora Isete, eu acho que ela vai estar se afastando, então eu vou estar esse semestre com o 1 e o 3, tá certo? Obrigada, Ivone, pela participação. E também aos alunos que estão com disciplinas teóricas, né? Tá tudo colocado aí para o dia 8 de setembro. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo convite, fico à disposição para qualquer tema que a gente possa conversar, tá bom? Obrigada, gente. Professora, Sim, professora, tô. a senhora Oi? tinha falado que ia conversar com a gente sobre sêmio, a senhora vai conversar agora ou em outro momento? Eu acho que é